Salve rapaziada, boa tarde a todos. Mais um vídeo do R-City no ar. Vídeo falando sobre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians, na verdade, né, Fluminense e Corinthians se enfrentam hoje às 9 da noite no estádio do Maracanã. Partida importantíssima, decisiva para as duas equipes. Um jogo que equivale 6 milhões de pontos, né? Partida aí, enfim. Fluminense 18º com 20 pontos, Corinthians 17º com 21. Dois gigantes desesperados querendo sair da zona de rebaixamento. Quem será que vai levar a melhor, né? Se inscrevam no canal, curtam o conteúdo, tá bom? E fortaleçam o trabalho do nosso canal no YouTube. Quem vencer, caso Corinthians ou Fluminense vença, joga o Vitória para dentro da zona de rebaixamento e ficará o final de semana com a certeza que estará fora do Z4. Porém, o Vitória joga na segunda-feira em casa contra o Cruzeiro e caso vença, sai de novo da zona de rebaixamento e puxa uma dessas duas equipes caso haja vencedor no confronto de hoje. Então, nessa rodada nem Fluminense nem Corinthians dependem apenas enfim, não dependem apenas de suas forças. Caso vença, vai precisar torcer por uma derrota do Vitória na segunda-feira. Então, vence, vai ter um motivo para comemorar caso haja algum vencedor nesse confronto, mas tem que ficar ligadinho na rodada até a segunda-feira à noite. Pelo Brasileirão, o Corinthians ele não vence há 4 rodadas, né? O Corinthians ele venceu no meio de semana o Red Bull Bragantino pela Sul-Americana com uma equipe mista, porém no Brasileirão são 4 rodadas sem vencer. Já o Fluminense, na mesma sequência de 4 jogos no Brasileirão, venceu 3 e perdeu 1. Vive uma ótima fase, inclusive, no Campeonato Brasileiro, mas tem péssimas notícias, né? O Fluminense ele não conta com o Ganso, com o Arias, com o Marcelo, com o Martinelli, jogadores importantes aí da equipe titular do Fluminense, estão fora por lesão ou suspensão. Então, o Fluminense aí tem praticamente meio time fora para o confronto de hoje, esse confronto tão importante. E no meio de semana, inclusive, tem Libertadores e o Fluminense perdeu o primeiro jogo contra o Grêmio. Então, e aí? No que o Fluminense vai focar? Em busca do bi da Libertadores ou se salvar aí na elite do futebol nacional? Então, na minha opinião, tem que focar para ficar na Série A do Brasileiro. Mas a Libertadores tem toda a sua importância financeira. O Fluminense é uma equipe que está defendendo o título da competição. Então, eu acho que já é uma situação muito preocupante tanto para Corinthians quanto Fluminense estar na 23ª rodada e os dois estarem na zona de rebaixamento. O Corinthians ele tem jogadores descansados, afinal poupou grande parte do elenco titular contra o Red Bull Bragantino. Garro estava no banco, o Romero estava com algumas dores, inclusive é dúvida para o confronto de hoje. Também não jogou, então vai ter um elenco descansado para o jogo de hoje. A novidade é que o Corinthians vai manter a formação tática que deu certo contra o Red Bull Bragantino e deu se eu não me engano, foi contra o Vitória que o Corinthians venceu jogando no 3-5-2, se resguardando um pouco mais ali no setor defensivo, dando liberdade para os laterais, vem dando certo. E a tendência é que o Ramon Dias mantenha esse esquema tático para o Corinthians. Desfalques pelo lado corintiano, Ranielli, Alex Santana e Yuri Alberto se recuperam de lesão. Provável flu para hoje é com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha. André, Bernal, Alexander, Lima, Keno e Cauã Elias completam o time do Flu. Já o provável Corinthians, Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká. Mateuzinho, Rian, Charles, Rodrigo Garra e Hugo. Thales Magno e Giovani completam aí o time do Corinthians. Fluminense aí bastante modificado por conta dos problemas de lesão. Perde muito na criatividade sem o Ganso, né? O Lima é um cara que não tem
a mesma qualidade técnica. Na lateral esquerda também, além do Marcelo, Diogo Barbosa tá fora, que também seria o reserva imediato. Então o Fluminense aí bem modificado para o jogo de hoje. E o Corinthians, acho interessante esses dois atacantes mais velozes. Thales Magno, que chegou agora e já fez 2 gols nas 2 primeiras partidas. É um cara de mais velocidade, de mais habilidade. O Giovani também. E é um cara que arrisca muito, tem um espacinho, ele já tenta finalizar. Gosto de atacante assim. E vão dar uma boa movimentação para esse ataque do Corinthians, mesmo com 2 jogadores. Porém, tem os laterais aí chegando mais no campo de ataque, caso do Mateuzinho e caso do Hugo. E o Rodrigo Garro também servindo aí. O Rodrigo Garro, que vive uma boa fase, é um bom jogador ali, o cérebro ali do meio campo do Corinthians. E é um time descansado. Eu acho que o time do Corinthians vai pro Maracanã com um leve favoritismo. Não é um favoritismo gigante, mas eu acho que o Corinthians ele tem mais condições de vencer. Até porque o Fluminense ele tá focado ainda na Libertadores. A Libertadores é uma grande competição. O Fluminense quer seguir vivo na luta pelo título. Já tá fora da Copa do Brasil, então dá para manter ali uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro lutando por essa fuga contra o rebaixamento. Se estivesse nas 3 competições, teria que abrir mão de uma. A Copa do Brasil já foi pro ralo do Fluminense, então eu acho que o Flu ainda tá com a cabeça um pouquinho na Libertadores, então não tá com foco 100% no Campeonato Brasileiro. Pro lado do Corinthians, o Corinthians está disputando a Sul-Americana, é verdade. Também está disputando a Copa do Brasil. Mas o Corinthians ele se deu, entre aspas, o luxo de jogar com uma equipe reserva. Então vai contra o Bragantino no meio de semana. Então hoje vai jogar com força máxima e tem tudo para ter uma intensidade física melhor que o Fluminense. O Fluminense ele já tem um time mais velho, um time que é mais desgastado, né, fisicamente. Enfim, por conta da idade dos jogadores. Isso é científico, né? Então, eu acho que o Corinthians é favorito pelo desgaste dos jogadores do Fluminense, pelo descanso que os jogadores do Corinthians tiveram no meio de semana e pelo alto número de desfalques do Flu. Acho que o Corinthians está encontrando o time. Acho que o Ramon Dias estava até com uma certa restrição de jogar com 3 defensores, né? Jogar no 3-5-2, e hoje vai optar por essa formação tática. Então E é uma formação tática que esse time do Corinthians vem mostrando que se dá melhor. Então, na minha opinião, o Corinthians é favorito. Óbvio que eu e nenhum torcedor do Corinthians espera um show do Corinthians. Mas a vitória eu acho muito plausível e muito possível de acontecer lá no Maracanã. Vou apostar aí em 1-0 pro Corinthians. Qual que é a sua opinião? Comente aqui o possível placar entre Fluminense e Corinthians e quem passará o final de semana fora do Z4. Se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Essas foram as informações preliminares desse jogão que será realizado hoje às 9 da noite lá no Maracanã. Forte abraço e até a próxima.